Durante a Super Live, promovida pela Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, o senador Eduardo Girão disse ver esperança para o Brasil e para as vítimas de perseguição política, justamente pela união que vem se formando entre os cidadãos brasileiros que veem atônitos os ataques a seus valores. O senador disse que, em consequência da percepção das injustiças, mais pessoas devem se dispor a entrar para a política. Ele disse: o espaço tem que ser ocupado. Se não for ocupado pelas pessoas conscientes, vai ser ocupado pelas pessoas que estão lá por poder pelo poder. Girão elogiou a determinação dos advogados que defendem os presos políticos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O senador disse: quem errou, que era a minoria da minoria, tem que pagar, mas de acordo com a lei. Eles estão usando tudo do dia 8 de janeiro como uma narrativa para dar poder, para perseguir os críticos de uma ditadura que já existe. O senador apontou que a ditadura vem se consolidando há anos, tendo acelerado seu avanço a partir de 2019. Girão lembrou que na CPMI a oposição conseguiu mostrar a verdade, opondo-se à narrativa oficial divulgada pela velha imprensa, e alertou que isso só foi possível graças às redes sociais. Ele alertou ainda que a censura deve se intensificar ainda mais, a menos que haja uma reação. Girão opinou que um ponto crucial para mudar a situação do país é a Câmara aprovar o fim do foro privilegiado. Ele disse: é muito importante que o povo volte às ruas com bandeiras. Uma das bandeiras é o fim do foro privilegiado. O senador lembrou que, com o foro privilegiado, cria-se um ciclo de proteção mútua entre os poderosos e nenhum deles é responsabilizado por seus atos. Eduardo Girão disse: o Senado tem esse papel de redenção do país. Ele explicou que não participaria do ato de Lula e do STF, que chamou de teatro. O senador ironizou a conduta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que ignora os apelos de parte relevante dos senadores e faz um jogo de avanços e recuos, mas sempre se achega ao presidente Lula. O senador relatou que no exterior teve contato com perseguidos políticos e disse: o Brasil não tem democracia, não vamos dourar a pílula, não vamos tapar o sol com a peneira. Nós temos hoje uma ditadura instalada no Brasil. Eles dão um verniz, uma história para boi dormir, que foi uma tentativa de golpe. Quer dizer que a democracia só pertence a eles, que destroem a Constituição, que não dão acesso aos advogados aos autos, que não têm ampla defesa para os réus, o contraditório, que tem uma espada na cabeça há 5 anos, de brasileiros de toda a ordem, de jornalistas, parlamentares, empreendedores, que é o inquérito do fim do mundo, que é o inquérito do dono da bola. A vítima é o ministro, ele é também o julgador, o delegado, o promotor, é tudo. Isso não existe no ordenamento jurídico desse país, gente. Cadê as pessoas de bem dessa nação para se posicionarem? Nós precisamos nos posicionar. Isso representa o futuro dos nossos filhos e netos. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda e indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente, Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge,
que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Haroldo de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 2 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de conduta, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida
e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 30 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senador Eduardo Girão, há esperança, senador, com uma batalha perdida, mas a guerra não terminou, né? Há esperança? Com certeza há esperança, né? Eu quero começar dizendo que não é mal que perdure para sempre e não há mal que não coopere para um bem maior. Então, ou nós aprendemos pela dor, pelo amor, ou pela dor, né? Infelizmente, a gente está sofrendo uma provação muito grande, o povo brasileiro, principalmente as famílias que são vítimas desse 8 de janeiro, né? E a gente tem contato com elas, eu, Magno, Nicolas, tantos outros parlamentares, pessoas que passaram por aqui. Então, essa corrente do bem que a gente está vendo, Bernardi, já dando boa noite para você, para o Magno Malta, para quem está nos assistindo, madrugada dentro aí, já uma hora dessas com 10 mil pessoas assistindo, é algo de se arrepiar. Isso reforça ainda mais a esperança, né, a fé de que nós teremos dias melhores, porque o brasileiro está gostando de política, né? O Magno Malta é uma referência para mim. Há muitos anos, quando eu nem sonhava em ser político, ele era o líder pró-vida, de defesa contra a droga, contra aborto, contra jogo de azar. E são pessoas como essa que inspiram outros a entrar na política. Eu sou um deles, né? Com todas as minhas limitações e imperfeições, estou dando o meu melhor e eu sei que virão outros. Com esse momento que o Brasil está passando, todo mundo está vendo a injustiça, sabe? Todo mundo está vendo as barbaridades que estão acontecendo. Nós temos aí, já a partir do próximo ano, tenho convicção disso, pessoas de fora da política que vão participar mais ativamente, colocando o seu nome à disposição ou empunhando uma bandeira de algum candidato, das pautas. E eu acho que, aí eu volto a Platão, Bernardi, 350 anos antes de Cristo. O destino das pessoas boas e justas que não gostam de política é serem governadas por pessoas nem tão boas e nem tão justas que gostam de política. Então, o espaço tem que ser ocupado. Se não for pelas pessoas conscientes, que veem a política como missão e não como meio, elas vão ser ocupadas pelos mal intencionados que estão ali no poder pelo poder. Então, eu digo para você assim, que vou continuar trabalhando. O brasileiro que está nos assistindo pode ter convicção, no limite das forças, com esse grupo de parlamentares, a sociedade organizada, esses advogados maravilhosos que fazem um trabalho que inspiram os parlamentares. A gente já fez algumas audiências públicas, tanto no Senado como na Câmara, e vê a determinação, os familiares que estão sofrendo isso. Olha, o elo de amizade que está se formando entre essa turma, de despertar de consciências, né? Porque
esses inocentes. Nós temos, é claro que quem errou, que a minoria da minoria que estava no dia 8 de janeiro, há um ano atrás, ela tem que pagar. Depredou, vandalizou, mas de acordo com a lei. Isso não está acontecendo. Eles estão usando tudo o do dia 8 como uma narrativa para dar poder, para perseguir os críticos de uma ditadura que já existe. E aí eu acredito no que o senador Magno Malta falou antes de 2019. Eu estava acompanhando a live anterior, os participantes que falaram que 2019 foi que iniciou, mas eu quero fazer uma pequena ponderação. Ali avançou abruptamente. Avançou, mas já existia uma semente lá atrás, né? Agora, eu por questão de justiça, tenho que falar aqui alguns outros nomes. O Nicolas colocou o nome de alguns parlamentares que estiveram conosco naquela CPMI, né, que foi um aprendizado, que ali a gente conseguiu reverter, graças ao engajamento seu, brasileiro, sedento por justiça. A gente conseguiu reverter a narrativa que só tinha de um lado, porque o consórcio da grande mídia fez uma lavagem cerebral. Mas ali, com as redes sociais que nós ainda temos, e eu digo ainda, porque vai ser a pauta prioritária deles, o PL da censura, agora em fevereiro. Ou seja, próprio STF bandeira. Sim, nós temos STF, presidente Arthur Lira, presidente Pacheco, o sistema. Nós temos que ir para cima disso, a sociedade. Nós, da sociedade, temos que nos mobilizar e cobrar os deputados federais nesse momento. Está na Câmara dos Deputados, assim como o foro privilegiado, que é a grande trava do sistema corrupto e apodrecido que a gente vive hoje, né? Que é a blindagem dos poderosos, que é o guarda-chuva de toda essa bandalheira que está acontecendo no país, de valores invertidos que nós temos hoje no Brasil, é o foro privilegiado. E eu vou te contar uma boa notícia, Bernardo, você que está nos assistindo até essa hora da madrugada. O Senado, por incrível que pareça, já fez a parte dele. E não foi agora, não. Foi na legislatura passada, quando estava lá, há 6 anos atrás, 5 anos atrás, outros parlamentares que votaram no fim do foro privilegiado por unanimidade. Agora está na mesa do presidente Arthur Lira. Nós temos que voltar às ruas. Uma das bandeiras, e aí eu digo para você, eu só estou há 4 anos e meio, nunca fui político, né? E digo para você, do fundo do coração, se tem uma coisa que eu já aprendi nesses quase 5 anos aí, que político respeita, é um povo organizado que sabe se manifestar de forma ordeira, de forma pacífica, mas com firmeza. Então, é muito importante que o brasileiro volte às ruas, sim, com bandeiras. Uma das bandeiras é o fim do foro privilegiado, porque os processos dos senadores e deputados que estão na mão dos ministros do Supremo, para você entender de forma muito clara, porque ali acaba um poder protegendo o outro por causa do foro privilegiado, esses processos eles vão para sair das mãos dos ministros e vão para a primeira instância. Vai deixar senadores e deputados mais livres para fazerem o seu trabalho, a sua prerrogativa, o seu dever constitucional. Então, e ao mesmo tempo que vai rodar, né, a justiça do Brasil, como diz Martin Luther King, uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. É isso que a gente está vendo na Corte Suprema do Brasil, né? E o Senado tem esse papel de redenção do país. O senador Magno Malta estava falando há pouco tempo sobre o mise-en-scène que vai acontecer lá no Congresso Nacional. E nós não podemos coadunar com esse tipo de coisa. Inclusive, eu publiquei, a minha última publicação, horas atrás, foi exatamente sobre isso. Eu sou líder do Partido Novo e não estarei nessa reunião
lá do presidente, convocada pelo presidente Pacheco, não vou absolutamente participar de teatro, porque num dia é no cravo, no outro dá na ferradura. É isso? Quer dizer, mais tarde vai estar lá agradando o Lula e suas narrativas do STF, dentro da nossa casa, com 40% do Senado contra, assinaram a carta fazendo um contraponto a essa narrativa falsa, absurda, vingativa, injusta. E aí, no dia seguinte, ele vai dizer que é independente, que o Senado é independente do governo Lula para devolver, porque é isso que vai acontecer, no meu modo de entender, devolver uma MP da reoneração. Não, absolutamente eu não vou participar disso, dessa encenação. Então, o que eu quero deixar muito claro é que eu tive com comunicadores nos Estados Unidos, com o Monark, com o Rodrigo Constantino, falei com o Paulo Figueiredo, vou conversar pessoalmente com a Ludmila também, que é a primeira cidadã com asilo político no Brasil, uma magistrada que pela ditadura da toga está refugiada nos Estados Unidos. Eu conversei com essas pessoas e é isso que nós temos para o dia de hoje. O Brasil não tem democracia. Não vamos dourar a pílula, não vamos tapar o sol com a peneira. Nós temos hoje uma ditadura instalada no Brasil, que eles dão um verniz, uma história para boi dormir, de que foi uma tentativa de golpe. Quer dizer, a democracia só pertence a eles que destroem a Constituição, que não dão acesso aos advogados, aos autos, que não têm ampla defesa para as pessoas, para os réus, o contraditório, que tem uma espada na cabeça há 5 anos de brasileiros de toda ordem, jornalistas, parlamentares, empreendedores, que é um inquérito do fim do mundo, dito por ex-ministro do STF, um inquérito que o dono da bola, que é a vítima, e está acontecendo de novo agora, com essa história de enforcamento, a vítima é o ministro, ele também é o julgador, ele é o delegado, ele é o promotor, ele é tudo. Isso não existe no ordenamento jurídico do país, gente. Cadê as pessoas de bem dessa nação para se posicionarem? Nós precisamos nos posicionar de forma ordeira, pacífica, respeitosa, escrever artigo, conversar com os colegas de trabalho, conversar no condomínio sobre isso. Isso representa o futuro dos nossos filhos e netos. Então, eu sou muito otimista, vamos continuar. Não é fácil, mas se está acontecendo isso, eu acredito que vem para nos fortalecer e nós estamos juntos trabalhando aí para que volte a normalidade jurídica, volte a democracia para o Brasil o mais breve possível. Isso vai acontecer porque Deus tem um plano, Bernardo, para encerrar mesmo. Deus tem um plano para essa nação. Eu não tenho a menor dúvida disso. E esse plano é de progresso, esse plano é de alegria, porque nós temos a segunda maior nação cristã do mundo, a primeira católica do mundo, maior nação, a primeira espírita do mundo, a evangélica já chegando na primeira do mundo, todo mundo se relaciona bem, é um país que tem água, que tem um agronegócio pujante, que tem um povo criativo, empreendedores, trabalhadores, e esse país é para estar no topo do mundo e estará. Então não vamos desistir, com paz, harmonia, mas muita firmeza para conseguir a redenção dessa nação. Nós vamos continuar denunciando, tá? Pode ter certeza que nós vamos rodar pelo mundo para denunciar o que está acontecendo. Já fomos na ONU, lá no Escritório do Brasil, entregamos, na OEA também, no evento em Portugal, em Lisboa, na Argentina, e nós vamos continuar até que a gente tenha aí a justiça prevalecendo, a verdade e a democracia voltando ao nosso país. O Nicolas deixou uma palavra de persistência, não foi, Bernardo? Ele deixou muito claro, um cara jovem, corajoso, um grande brasileiro, assim, destemido,
e que vai dar muita alegria para esse país, se Deus quiser. E eu quero deixar uma outra palavra de reflexão, é resiliência. Resiliência, né? A vitória é nossa, mas o tempo é de Deus. Vamos fazer a nossa parte, não vamos desistir não vamos jogar a toalha, não vamos ficar chateado, deixar de se engajar, não, muito pelo contrário.